Fala aí galera, tudo bom com vocês? Então, hoje vamos dar início aqui ao nosso módulo final, tá? Nesse módulo nós vamos falar sobre as estratégias, tá bom? Então são as estratégias que eu tenho para passar para vocês aqui, que são as melhores que eu já utilizei até hoje. Ou seja, é só você utilizar que você vai ter os mesmos resultados, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou ensinar para vocês aqui são as entradas em cada figura. Aqui tem a fotinha com algumas figuras aqui, tá? Mas vamos lá que eu vou mostrar a entrada de cada uma para vocês, que são as essenciais que vocês vão necessitar. E lembrando, de acordo com essa entrada aqui nessas figuras, são onde vocês vão operar, tá bom? Então vamos lá, ó. O retângulo, também conhecido como Darvas Box, é diferente, tá? Darvas Box é retângulo. Geralmente o Darvas Box é um retângulo menor de um range pequeno que dá continuidade à nossa tendência. Nós temos aqui o retângulo que eu estou mostrando aqui para vocês para dar continuidade. Então aqui ó, no pontinho verde sempre vai ser a nossa entrada nos nossos slides, tá? O nosso ponto vermelho vai ser o nosso stop loss e o nosso ponto amarelo o nosso stop gain, tá? Então como é que funciona aqui o retângulo? Tem dois tipos de jeitos de você calcular o stop gain do retângulo, tá? O primeiro, você pega essa distância aqui desse range e replica para cima. Deixa eu mostrar para vocês, deixa eu pegar a ferramenta aqui para desenhar. Olha lá, gente, aqui ó, primeira coisa vocês podem fazer dessa forma aqui, ó. Pegar esse range aqui e replicar para cima, tá? Isso aqui você pode colocar como se fosse o seu primeiro alvo, tá? Mas geralmente quando acontece um Darvas Box, o nosso ativo tende a pegar essa primeira pernada e replicar lá para cima, sendo o nosso alvo aqui em cima, tá bom? Então esse é o nosso alvo, nosso ponto de entrada e nosso stop loss dentro do retângulo. Hein, gente? Lembrando, façam um resumo e eu quero ver, tirem foto para mandar lá no grupo, tá? Um resumo escrevendo cada figura, onde é que é o ponto de entrada, saída e o stop gain, tá? Para que você decore mais isso aí, porque isso aqui é o mais importante de tudo, tá? Então olha lá, triângulo formado por quê? LTB e por uma LTA, esse aqui é o triângulo simétrico. Lembrando que nós temos que ter aqui a região A, B, C, D e depois romper, tá? Sem isso não tem como a gente traçar uma LTB e uma LTA, consequentemente não é formação de um triângulo, tá? E aí a gente entra no rompimento aqui dele, tá? E após quando a gente entra no rompimento desse, olha aqui gente, uma dica para vocês. Sempre que vocês forem colocar a entrada de vocês, sempre prefira marcar aqui, ó. Aqui tem uma resistência desse último topo. Sempre prefira colocar sua entrada alguns ticks acima, tá? Desse último topo, porque assim fica melhor. Da mesma forma acontece se você for pegar um triângulo aqui para replicar para baixo, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Vocês podem pegar aqui, colocar esse fundo aqui como um suporte e colocar sua entrada aqui vendido, tá? Alguns ticks abaixo, que é bem melhor, que você tem mais segurança ali de não tomar, de pegar lá sua entrada e vir violinar o seu stop. Então vamos lá, você entrou aqui no rompimento, lembrando no rompimento desse topo aqui é o melhor para você entrar, tá? O seu stop fica abaixo do último fundo, então aqui desse último fundo aqui do fundo D, tá? Do nosso triângulo. E o nosso stop gain fica como a gente replica essa distância aqui lá para cima. Ou a gente também pode fazer, pegar essa linha aqui, tá? Deixa eu pegar, colocar aqui maior. Pegar essa linha aqui e fazer uma paralela dela aqui para cima, tá? Pronto, aqui é o nosso stop gain, tá bom, galera? Da mesma forma acontece com os outros triângulos, com o triângulo ascendente e descendente. Ascendente composto por uma resistência e uma LTA. Nós entramos a partir do rompimento dessa nossa resistência, tá? Rompeu a resistência, confirmou a nossa entrada. Nosso stop loss fica abaixo do último fundo também. E o nosso stop gain fica da mesma forma, tá, gente? Ou a gente pega aqui essa LTA e replica ela para cima, que é o nosso stop gain. Ou a gente mede essa distância aqui para cima, que dá no mesmo, tá, gente? Geralmente vocês vão ver que esses dois cálculos aí vão dar na mesma região. Triângulo descendente da mesma forma, composto por um suporte e uma LTB, a gente tem aqui na nossa entrada, no rompimento desse suporte, o nosso gain. Como que a gente calcula? Medindo a distância ou também replicando aqui essa LTB para baixo. Pronto, que a gente tem o nosso gain e o nosso stop loss, lembrando lá no último topo, tá bom? Vamos lá, bandeira e flâmula. Lembrando da bandeira, nós temos que ter simetria temporal e tem que ter o descanso saudável, tá? O que é o descanso saudável para a bandeira? Que o melhor descanso da bandeira é o primeiro canal de Fibonacci. Quando você começa a ver um descanso que está indo lá para o 61.8, que é o último canal de Fibonacci, não fica tão bom para a gente entrar no padrão da bandeira, tá? Então olha aqui, a gente está vendo aqui uma bandeira com simetria e com descanso bom. Então o que a gente pode fazer? A gente entra no rompimento aqui dessa nossa LTB, tá? Mesma coisa, tá, gente? Aqui a gente geralmente, aqui a gente tem um topo, né? Aqui geralmente vai ser formado esse topo por uma máxima de um candle que está dentro do descanso. E você entra no rompimento dessa máxima aí. Vocês vão ver que eu vou mostrar para vocês nos exemplos seguintes aí, onde mais ou menos você coloca a sua entrada exatamente, tá?
E aqui o seu stop abaixo do descanso, abaixo do fundo, tá, gente? Não inventa de colocar stop aqui no meio, porque você vai tomar violinada. Ainda mais porque geralmente 50% das vezes, em triângulos, em oco, em várias figuras, faz um pullback antes de ir lá pro alvo, tá? Então por isso que você precisa estar com o stop bem posicionado, senão você toma a violinada, beleza? E o seu gain completo aqui acima, tá? Como que você calcula? Pega essa pernada e replica ela exatamente para cima. Já ensinei para vocês lá na aula de Fibonacci como que vocês fazem isso aqui exatamente, tá? Então quem não viu, volta lá e vê. Para de ver essa aula aqui e vai ver. Acompanha as aulas na ordem cronológica aí que eu preparei para vocês, tá? Mesma coisa da flâmula. A flâmula é melhor, sabe por quê? Porque a gente tem um stop mais curto e também tem um alvo que vai ser atingido mais fácil, vamos dizer assim. Por quê? Porque como o descanso é em triângulo, a gente vai perdendo a volatilidade e o rompimento é com mais força, tá bom? Então olha lá, a gente entra aqui no rompimento, tá? Geralmente também no rompimento desse topo aqui anterior, tá? Também sinalizado pode ser por uma máxima ali de um candle. O nosso stop fica logo aqui abaixo, nosso stop loss abaixo desse fundo. E o nosso gain, replicação desse mastro aqui para cima, tá? Exatamente, você pode colocar ali seu gain exatamente no 100%, dependendo, que se for na onda 3 de umas ondas de Elliott, que eu já mostro esse setup para vocês. Vocês podem sim colocar lá no 61,8%, mas sempre prefira, quando você puxar o Fibonacci, colocar alguns ticks abaixo. Tipo, apareceu lá a região de 100%, coloca o seu stop gain uns ticks abaixo. Por quê? Porque se for lá, já bateu o seu stop, tá? Já bateu o seu stop gain, ou seja, já saiu já com lucro, tá? Então sempre prefira, quanto melhor, quanto um pouquinho antes, melhor. Oco e oco invertido. Lembrando, gente, todas essas figuras aqui que eu tô passando para vocês, ó, bandeira, flâmula, triângulo, todas eu também tô mostrando, é só você inverter para você entrar, tipo, vamos supor, no retângulo de baixa, tá? Para você entrar num triângulo simétrico rompendo para baixo. Da mesma forma, tá, gente? Vamos lá. Oco e oco invertido, como que funciona? Nós temos aqui a formação do ombro, cabeça e ombro. Lembrando, gente, espera formar, tá? Você operar figuras gráficas é um teste de paciência, porque você precisa esperar formar totalmente a figura para que você entre. Tem muita gente que o nosso oco tá aqui e a pessoa já tá achando que é oco. Não, não formou esse último topo, ainda não é oco, tá? Pronto, agora sim formou um topo, agora sim é um oco, que a gente vai esperar o rompimento aqui desse suporte para que a gente entre nesse rompimento aqui, tá? Entrou nesse rompimento, lembrando, alguns ticks abaixo do suporte, nunca entre exatamente no suporte. No mini índice, cara, 5 pontinhos já tá bom, já abaixo, tá? E como é que fica o seu alvo? Você projeta a distância do topo até aqui, lá para baixo, tá? Projetou, fica aqui, marcou o seu alvo, seu stop gain. E o seu stop loss aqui. Lembrando que eu já passei para vocês também que pode ser também que antes de romper aqui aconteça uma bandeira, que aí sim você pode colocar o seu stop aqui com a sua entrada no mesmo lugar, tá? Rompimento da reta pescoço, tá? E aí aquilo dali serve para diminuir a sua distância do seu loss para o seu ponto de entrada, fazendo um gerenciamento muito melhor para você, tá? Oco invertido, a gente tem aqui a presença do nosso ombro, cabeça, ombro e invertido. E aí, lembrando, espera a formação. A gente entra no rompimento dessa resistência aqui, tá? Lembrando, alguns ticks acima tem que ser a sua entrada. Como é que calcula o seu alvo? Da cabeça até a resistência, projeta isso lá para cima, pronto, aqui está o seu alvo. E seu stop loss aqui, da mesma forma abaixo do ombro direito, tá? E se também pode acontecer de o seu ativo aqui bandeirar, e aí sim você pode entrar aqui no mesmo lugar, tá? Com o seu stop aqui um pouquinho abaixo, tá bom, gente? Então, ó, oco e oco invertido também já foi. Lembrando, espera a figura formar para você não tomar stop por bobeira, tá? Topo duplo e fundo duplo, tá? Como que funciona? Primeiro, é lógico, pelo nome, a formação de dois topos e a formação de dois fundos ali, tá? Então, dois topos, a gente entra no rompimento do suporte aqui, tá? Só confirma topo duplo a partir do rompimento desse suporte. Rompeu ali, confirmou topo duplo, a gente deu a nossa entrada, tá bom? Aqui a gente tem duas regiões para calcular o nosso alvo, por quê? Porque como eu falei para vocês, o topo duplo geralmente ele tende a reverter toda a tendência de que estava acontecendo, tá? Então aqui a gente tinha essa tendência de alta e agora ela reverteu totalmente para uma tendência de baixa. E geralmente vai buscar lá os suportes, tá? Então aqui a gente tem o nosso primeiro suporte, onde a gente pode colocar o nosso primeiro alvo ou fazer uma parcial, se a gente quiser pegar mais movimento. E geralmente é simétrico, geralmente, tá, gente?
replica esse movimento aqui, só que ao contrário aqui agora, tá? Pro outro lado. E aí, o nosso segundo alvo pode ser aqui, desse suporte aqui, tá, gente? Então, ó, 2 alvos você pode calcular. Seu stop loss fica logo aqui acima, tá, gente? Acima dessa resistência. Ali, para dar uma segurança maior, porque pode sim o nosso preço vir fazer um pullback aqui e depois despencar aí. Geralmente acontece isso, tá? Olha lá, agora num fundo duplo, nós temos aqui a nossa região de suporte. 2 toques no suporte é a formação de um fundo duplo. Nosso stop loss no fundo duplo fica abaixo desse suporte. Nossa entrada fica na confirmação do rompimento ali desse vértice aqui, vamos dizer, né? Esse vértice, vamos colocar assim. E fica aqui a nossa entrada no rompimento dessa resistência aqui, que a gente tem a formação dessa resistência por esse topo aqui, tá? E aí nós temos a mesma coisa, os 2 alvos aqui. Primeiro alvo por conta dessa resistência, o segundo alvo lá em cima, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês que eu tava operando hoje de manhã no pregão e apareceu um topo duplo e eu peguei o topo duplo, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês como que funciona. Olha lá, gente, mostrando aqui pra vocês, ó, tava aqui fazendo a aula e aí veio aqui na minha cabeça que eu já tava operando aqui no pregão. O pregão ainda tá aberto, aí são 2h22 da tarde, né? É 14h22. E aqui nós tivemos uma região de resistência, mais ou menos aqui em 50% do gap, tá? E aí não rompeu essa região de resistência. Aqui tava esperando primeiro uma bandeira, tá? Um darvazinho aqui. Só que o que aconteceu? Rompeu aqui para baixo e fez esse topo duplo para reverter. Eu dei a minha entrada logo aqui nesse rompimento desse suporte, tá? Alguns ticks abaixo, ali tem o nosso suporte. Aqui eu dei a entrada e o meu alvo foi onde? Logo aqui abaixo. Olha lá, exatamente no alvo. Por quê? Porque isso aqui teve essa pernada aqui antes, tá, gente? E aí depois vem devolver essa pernada após o topo duplo. Como eu falei, tem assimetria. Então aconteceu isso aí nesse pregão de hoje, eu fazendo aqui a aula pra vocês, tá bom? Vamos voltar lá. Figura do diamante, tá? Diamante é formado por um alargamento e depois vem para um triângulo simétrico. Lembrando, no alargamento vocês não vão entrar. Geralmente é uma figura de reversão, porém, gente, tá muito esticado o preço ali, tá? Então ele precisa de um descanso, vocês poderiam entrar. Então alargamento você não entra. Quando você começar a ver um alargamento, espera para ver se vai formar um triângulo, tá? Se formar um triângulo simétrico, forma a nossa figura chamada diamante. Fortes movimentações após o rompimento e é muito bom você pegar essas movimentações. Diamante, figura de reversão, mas também pode acontecer também continuidade pelo diamante, tá? Vamos lá, sua entrada da mesma forma como é o triângulo, tá? Aqui nós temos o triângulo simétrico e sua entrada e seus stop e seu gain vai ser da mesma forma praticamente, tá? Sua entrada é aqui, o seu stop é logo aqui acima, tá? Desse topo e o seu alvo, como que você calcula? Pega essa distância ali daquele topo até aqui o fundo, tá, gente? Nosso range do nosso diamante e replica esse range aí para baixo, tá? Aqui é o nosso alvo, tá bom? Então, beleza. Esse é o nosso diamante. A deriva. Deriva, como eu falei pra vocês, viu deriva, não confunde com bandeira. É diferente, tá, gente? Ó, símbolo diferente. É diferente do que a bandeira. Mas eu não aconselho entrar. Esse aqui é o ponto de entrada da deriva, tá? Porque é uma figura de reversão. A maioria é de reversão. Tem algumas pessoas que falam que é de continuidade. Por isso que eu não gosto. Porque, cara, toda vez que você for entrar na reversão, ela vai dar continuidade. Toda vez que você vai entrar na continuidade, ela vai dar reversão. Então é melhor ficar de fora, porque a maioria das vezes você vai tomar stop. Porque isso já aconteceu muito comigo e eu não quero que aconteça com vocês, tá? Então aqui é o seu ponto de entrada, aqui é o seu stop loss e aqui é o seu ponto de saída, tá? Não vou falar muitos detalhes aqui porque eu não quero que você use a deriva, tá? Só para ficar muito longe do mercado quando estiver derivando, beleza? Vamos lá, algumas outras estratégias excelentes. Esses aqui são alguns setups que eu preparei para vocês que são excelentes para vocês utilizarem. Esse primeiro setup aqui é o setup Q3B, tá? Na verdade, esse aqui é o Q3, que é a quebra de uma linha de tendência com entrada na onda 3, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, vamos lá. Então aqui a gente tinha uma linha de tendência, uma LTA, com uma paralela, né? Todos esses setups aqui que eu estou mostrando para vocês acontecem tanto para alta e tanto para baixa. Eu estou mostrando aqui para alta para vocês, mas vocês podem reverter e fazer aí para uma baixa, tá? Uma quebra de uma LTB, tá? Então aqui é uma quebra de uma LTA. Quebrou, formou aqui um pullback e nós temos aqui a nossa região de pivô. Isso aí, gente. Região de pivô. E aí, após o rompimento dessa região de pivô é que a gente fala que o nosso ativo pivotou. E quando esse nosso ativo pivota, ele vai para a entrada da onda 3. Por quê? Porque quando nós aprendemos a onda de Elliott, nós aprendemos a onda 1,
que é uma onda de impulsão, a onda 2, que é um descanso da onda 1, a onda 3, que geralmente é 161,8% da onda 1 ou 200% da onda 1, que é uma outra onda de impulsão, a onda 4, que é um descanso da onda 3, não pode superar, não pode ficar abaixo do topo ali da junção da 1 com a 2, e a onda 5 geralmente é a replicação da onda 1 para cima, tá? E aí, gente, olha aqui, a gente pode utilizar as ondas de Elliott dentro desse setup aqui, tá? Aqui é onde que a gente vai utilizar a onda de Elliott. Então aqui nós temos a nossa onda 3, por quê? Onda 1, onda 2, onda 3. Ou seja, nós temos aí a projeção de 161,8% e 200%, que são excelentes projeções para que a gente entre aí no nosso ativo, tá? Então a gente pode sim, lembrando, a sua entrada é só a partir do rompimento do ponto de pivô, tá? Porque é só aqui que confirma a reversão da tendência e o seu alvo é lá acima do pullback. Pode ser sim, gente, que aconteça aqui uma bandeira para você deixar o seu stop loss um pouco mais curto aqui, tá? E o seu alvo é lá na 161,8% ou 200% de Fibonacci dessa primeira pernada aqui, tá? Então beleza, gente, é isso aí. Eu espero que vocês tenham entendido esse setup aqui e vamos para o nosso próximo setup. Esse setup aqui é excelente, como eu falei para vocês. É um que tem bastante lucratividade e que você pega fortes movimentações do preço, tá? Já aconteceu várias vezes de ações baterem 200% do alvo da onda 3. Eu mostro para vocês nos próximos slides aí alguns papéis que bateram muitos alvos muito bons. Você poderia ter pego aí na movimentação e ainda vai acontecer muito mais para você ter as oportunidades aí do mercado, tá bom? Então vamos lá. Outra coisa, isso aqui é excelente para swing trade também, tá? Porque geralmente no swing trade acontecem os gaps ali de abertura de um dia para o outro, e aí depois o preço para ir fechar esses gaps pode formar a nossa bandeira, a nossa flâmula, tá? Então esse setup aqui é praticamente uma bandeira, uma flâmula rumo à replicação de mastro para fechar o gap, tá? Para o fechamento do gap. Então é muito bom para swing trade e também para day trade, só que para day trade geralmente a gente vai pegar o gap de abertura. Quando acontece, a gente pega o gap de abertura por uma bandeira ou por uma flâmula, tá? Então olha lá, a gente tem a presença de gap aqui, tá? E aí antes de ir para dentro do gap, a gente tem a formação do quê? De uma bandeirinha, tá? E aí a gente pode entrar no rompimento dessa bandeira, esperando a replicação de mastro para cima, tá? E aí a gente pode colocar o nosso alvo lá no fechamento do gap. Um bom alvo é 90% do fechamento do gap para proteção, tá, gente? Porque alguns gaps vão até 99%, 95% e depois retornam, tá? E depois fecha o restante lá para depois de muito tempo, tá? Então, 90% do gap é um muito bom. E lembrando, 50% do gap é um alvo muito bom que você pode fazer uma parcial, tá bom? Como já falei para vocês, 50% do gap é um preço muito importante. Como eu mostrei no pregão de hoje aí, que 50% do gap teve uma resistência ali, que aconteceu o topo duplo, e eu peguei uma operação naquela reversãozinha ali, tá, gente? Beleza, muito simples. O seu stop loss fica ali no stop loss da bandeira, tá? E se for uma flâmula, a mesma coisa da flâmula, tá? Não muda nada. Lembrando, todas essas operações aqui você também pode usar para baixo. Outra coisa, um setup que é muito bom, tem muita gente que gosta de operar em descansos de Fibonacci, descanso saudável, e você pode operar sim em descanso saudável. Só que aqui nós vamos utilizar o Volume Trends, o tendência preço-volume, para nos auxiliar na entrada pelo descanso com Fibonacci saudável, tá? Então olha lá, nós tivemos a pernada, puxamos o nosso Fibonacci, apareceu os nossos três canais, 38.2, 50% e 61.8, tá? Lembrando, bandeira, o primeiro canal é o melhor de todos, tá, gente? Então, quando acontece esse padrão aqui e aqui acontece uma bandeira, é muito melhor ainda, tá? Outra coisa, vamos lá. Descansou saudável, descansou 50%, canal do meio. Nosso indicador tem que estar o quê? Rompendo para cima, tá? Rompendo para cima para que a gente tenha essa nossa replicação dessa nossa primeira pernada lá para cima. E aí sim a gente calcula o nosso alvo, tá? E olha lá, o nosso stop você pode deixar aqui abaixo desse terceiro canal por proteção. Se você conseguir deixar ali é melhor porque você tem uma proteção, mas se não você pode colocar ali naquele fundo. Geralmente é muito bom você esperar um padrão de candle aqui, ou seja, apareceu um martelo, você entra no rompimento desse martelo com o indicador rompendo para cima, seu stop é abaixo aqui desse martelo. Muito bom, tá? Padrões de candle ali, muito bom, e você pode juntar isso com o próximo padrão que eu vou mostrar para vocês, que é um padrão que é o engolfo after 7, que pode aparecer aqui o engolfo depois de todo esse descanso aí, tá, gente? Então espero que vocês tenham entendido esse aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me deixa aí nas caixas de comentários aí, ou me manda uma mensagem lá no grupo, tá? Vamos lá.
Quebra de padrão de oco, tá? Já ensinei isso aqui para vocês bastante. Então você entra aqui no rompimento desse ombro, tá? Que é a sua entrada. O seu stop fica logo aqui abaixo da nossa reta pescoço. E o seu alvo, geralmente, é aqui nessa replicação desse mastro, tá? Então, replicando toda essa primeira pernada lá de trás, lá para cima, é o seu alvo. Mesma coisa acontece aqui pro oco invertido na quebra do padrão, tá? E como eu já falei para vocês, pode sim bandeirar aqui antes para você deixar o seu stop um pouquinho mais curto, tá, gente? Beleza, vamos lá. Um outro setup que é muito bom, que é a reversão com Keltner com indicador, tá, gente? Isso aqui pode acontecer também em padrões de reversão ali quando estiver chegando perto da banda de Keltner. E isso é muito bom, porque quando acontece ali um padrão de reversão já confirmando com o indicador e já perto do Keltner, confirma ainda mais a sua entrada num padrão de reversão. E, consequentemente, você tem muito mais uma porcentagem de acerto, tá? Uma porcentagem de acerto muito maior. Vamos lá. Qual é a reversão? Aqui nós temos a nossa banda, o nosso Keltner, tá, gente? Que eu desenhei aqui para vocês. E aí, nosso indicador tem que estar rompendo para cima. Essas aqui são todas as condições, tá? E o nosso preço, nosso ativo tem que estar vindo aqui, já nesse Keltner aqui, tá? Chegando aqui quer dizer que o preço está esticado, tá muito vendido e precisa retornar pelo menos aqui a nossa média de 200 que a gente coloca aqui, né, gente? Como eu falei para vocês, a média de 200 é um bom indicador ali que falam de quando o preço está esticado ou não, e os canais de Keltner auxiliam a gente a isso, tá? Então aqui já está esticado, nosso indicador está rompendo para cima. Você pode sim dar entrada aqui para pegar essas regiões, colocar o seu stop aqui nos últimos fundos, tá? Você pode colocar nesse último fundo aqui, dar entrada aí no rompimento de uma resistência, vamos supor assim, e buscar essas regiões de resistência aqui, buscar a média de 200, tá? Ou um alvo bem otimista seja lá na outra banda do canal de Keltner, tá? Mas lembrando, o melhor de tudo seja que aconteça aqui um fundo duplo, um oco, tá, gente? Acontece aqui um oco, e aí você pega toda essa movimentação aqui replicada aí para cima. Isso que é o melhor de tudo. Lembrando, os indicadores servem para nos indicar, tá? Indicar e confirmar as nossas entradas. Então, quando a gente olha para a questão de um padrão gráfico junto com os indicadores, nossos indicadores de confluência ficam muito melhores para a gente dar a entrada no nosso ativo, tá? Agora vamos lá que eu quero mostrar para vocês um setup bônus que pode ser complemento desse aqui, tá? Olha lá, o setup bônus que eu trouxe para vocês aqui é mais para swing trade, tá? Por que mais para swing trade? Porque aqui a gente utiliza padrão de candle, e como eu falei para vocês, quanto maior a periodicidade, mais influentes são esses padrões de candle, tá bom? Então olha lá, o que consiste esse setup? Consiste em, depois de uma forte alta, uma forte queda, aconteça um engolfo, tá? E aí a gente chama esse padrão de engolfo after 7. Tem um analista que eu gosto bastante, ele utiliza esse setup, tá? E olha aqui, gente, deixa eu ensinar para vocês. Após 7 candles de baixa, geralmente vocês vão ver que vão ter ativos que fazem 10, 14 candles, que nem agora no Corona teve a Fleury. Fleury fez 14 candles de baixa e depois apareceu em Golf. No outro dia subiu 10%, tá? Então foi muito bom. E olha aqui, gente. Após 7 candles de baixa, aparece o nosso engolfo. E aí a gente pode colocar a nossa entrada aqui no rompimento da máxima desse candle aí que engolfou, tá? Nosso stop abaixo do padrão de candle. E o nosso alvo, 2 vezes o nosso risco, 3 vezes também você pode colocar. Ou você coloca nas antigas resistências, tá? Que você pode colocar também, tá bom? Então você calcula aí em base do padrão de candle ali, beleza? Olha lá, outra coisa também acontece da mesma forma de uma alta para baixa, tá? Aconteceu aqui 7 candles de alta, apareceu aqui, ó, já tava perdendo força, porque apareceu aqui um doji, e aí depois esse doji foi engolfado, aconteceu um engolfo aqui, e você pode colocar sua entrada aqui no rompimento desse engolfo, da mínima desse engolfo, seu stop logo lá acima e o seu alvo 2 vezes, 3 vezes o seu gerenciamento, tá? 2 vezes é um bom alvo aí já para você seguir o gerenciamento 2 para 1, tá bom? Então, ó, esse padrão aqui é muito bom que você pode utilizar juntamente com esse aqui. Apareceu 7 candles de baixa aqui, apareceu engolfo. Opa, vou entrar e coloco ali meu stop. Você pode colocar seu stop aqui também abaixo para te dar mais segurança, tá? É isso aí, então. Outro bônus para operações de swing trade, tá? Esse aqui é um bônus para swing trade que é nos 60 minutos. Então esse aqui não é no gráfico diário, tá?
Então, quando acontecer isso aqui, é no gráfico de 60 minutos, você vai poder dar a entrada, tá? O que é esse bônus? O que consiste? Aparecer um triângulo. Tá, Felipe, mas você já explicou isso aqui pra gente, é só um triângulo. Não. Nos 60 minutos vai ser diferente, você só vai entrar após o pullback. Ou seja, se não acontecer o pullback, você não entra, tá? Descarta e quando vier uma operação que acontecer um pullback, aí sim você pode dar entrada. Mas olha lá, após o triângulo, você espera o ativo romper, ou seja, que o ativo rompeu, fez o pullback, você entra onde? No rompimento desse pullback, tá? O seu stop você pode colocar aqui abaixo desse pullback, que fica muito bom, tá? Ou se der, você pode colocar aqui abaixo, tá? Mas geralmente um bom stop para swing trade é 6% assim numa operação, tá? Então é muito bom 6% ali no ativo. Você pode pegar lá na plataforma, puxar assim, você vai ver mais ou menos a porcentagem, 6 a 7%. Então geralmente você vai colocar aqui abaixo desse pullback e o seu alvo é o alvo do triângulo, tá? Você replica isso aqui lá para cima. Por que que é após o pullback? Porque geralmente acontece pullback 50% das vezes. E 50% das vezes que acontece pullback, depois vai lá buscar o alvo. Ou seja, você tem uma porcentagem de acerto muito melhor se você esperar o pullback. Mas lembrando, isso aqui é para swing trade nos 60 minutos, tá? No day trade não queira fazer isso aqui. Então, gente, foi esse aqui a nossa aula dos setups, tá? Eu vou cortar essa aula para ela não ficar tão extensa. Então, esse aqui foi todos os setups que eu apresentei para vocês. E na próxima aula nós vamos para os exemplos aqui, tá? Eu preparei muitos exemplos aqui mostrando para vocês treinarem o olho e mostrando para vocês onde que é o seu ponto de entrada e saída de cada operação aqui, tá bom? Então eu preparei vários exemplos, só que é para a próxima aula, tá? O seu exercício agora vai assistir às aulas dos exemplos, mas também vai para a plataforma e vai encontrar isso aqui, tá? Fazer replay de mercado para você começar a utilizar esses setups. Toda vez que acertou uma operação, me manda. Se errou a operação, me manda também para que eu te ajude falando, cara, dessa forma aqui você pode melhorar isso para que você tenha mais assertividade, tá bom, gente? Então foi isso aí a nossa aula, eu espero que vocês gostaram e partiu para os exemplos. Tamo junto, valeu e é só o começo.